É muito provável que você tenha voado em um avião chato antes, mas os aviões do vídeo de hoje parecem frutos da ficção científica. Eles aparentemente não deveriam ser capazes de voar, mas conseguem. Desde um avião muito bizarro com uma turbina extra, até um avião que foi literalmente criado para transportar outros aviões. Airbus Beluga. Você deve ter ouvido falar da empresa Airbus, que fabrica muitos dos aviões usados pelas companhias aéreas comuns. Ela também é famosa por construir um dos maiores aviões de passageiros de 2 andares, o A350 com seus 380 assentos. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse não é o maior avião da empresa. Esse é o Airbus A300-600 ST, e é conhecido como o Airbus Beluga. O objetivo desse avião é transportar outros aviões e peças grandes através da Europa. Ele tem uma aparência ridícula e não deveria ser capaz de voar. Por conta do formato, parece que a aerodinâmica simplesmente não iria funcionar, mas funciona. O projeto foi um sucesso tão grande que ainda é usado pela Airbus há mais de 20 anos. MD-160. O MD-160 é um tipo de avião muito exclusivo, conhecido como Plano N-Crono. Dizem que o projeto foi um híbrido entre um avião e um navio de guerra. Esse avião usa efeito de solo para conseguir decolar. Ele tem 8 motores montados na parte dianteira e em sua parte traseira há lançadores de mísseis. Ele pode derrubar navios de guerra e aviões inimigos também. Foi usado pela primeira vez pela Marinha Russa e ganhou o apropriado apelido de Monstro do Mar Cáspio. Super Guppy. Todo mundo sabe que a NASA fabrica foguetes, mas você sabia que a NASA também tem o seu próprio avião? Ele é conhecido como B377SG/SGT, mas é mais conhecido como Super Guppy. Quando as pessoas veem um avião pela primeira vez, presumem que ele foi photoshopado, mas na verdade não. O primeiro Super Guppy foi fabricado em 1960, mas desde então, novos modelos foram construídos e ainda hoje são usados pela NASA. Eles são usados para transportar peças de foguetes por todo o país. O Super Guppy é muito semelhante a um avião de transporte militar da Boeing, mas tem motores muito mais potentes para transportar coisas mais pesadas. Sua fuselagem é realmente muito grande porque ele precisa transportar foguetes. Devido à sua aerodinâmica, parece que esse avião não deveria ser capaz de voar. Mas de alguma forma ele consegue, e o atual Super Guppy da NASA está estacionado no Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas. V-173. Muitas pessoas na internet o apelidaram de avião panqueca porque ele tem um corpo plano e em forma de disco. Além disso, ele também tem asas muito pequenas e é movido por 2 hélices igualmente pequenas. Ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, as pessoas estavam projetando e pilotando todos os tipos de coisas. Havia muito menos supervisão e planejamento, porque havia uma guerra acontecendo. Então, qualquer coisa que os engenheiros sonhassem, eles poderiam construir e pilotar. O V-173 tem um corpo em forma de disco, e de cima até parece um OVNI. Especialistas afirmam que esse pode ter sido o motivo pelo qual houve um pico de avistamentos de OVNIs nos anos 40. EL-M2075. O EL-M2075 é um avião de aparência realmente bizarra. Ele é conhecido como um avião de controle de alerta aéreo, o que significa que ele pode detectar atividade pelo radar. Foi desenvolvido pelo exército israelense, mas o que faz com que ele se destaque é o seu nariz gigantesco. A razão para o formato bizarro do nariz do avião é que ele usa essa estrutura como um rotodome. E dentro do nariz do avião há um radar que pode detectar e bloquear frequências específicas. O interior do nariz do avião se parece muito com isso daqui. Mas também há painéis e radares em ambos os lados da fuselagem. E também sob a cauda do avião. Isso permite que o avião detecte e bloqueie frequências em 360 graus. Realmente impressionante. Antonov AN-225. É seguro dizer que vimos alguns aviões bem grandes nessa lista até agora. Mas qual é o maior avião que já foi construído? Bom, esse era o ucraniano Antonov AN-225 Mriya. Esse avião era usado para transportar cargas e até hoje detém 200 recordes mundiais entre eles. Os recordes de maior avião do mundo, o de carga total mais pesada em um avião e até mesmo o de carga individual mais pesada, já transportada em um avião. O único AN-225 concluído foi destruído na Batalha de Hostomel durante a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. E em 20 de maio de 2022, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou planos para concluir o segundo AN-225 para substituir a aeronave destruída. O trem de pouso é tão grande e tem 14 rodas em cada um dos lados. Ele também tem 6 turbinas enormes que parecem totalmente ridículas. V-22 Osprey. É um avião? É um helicóptero? É um navio de guerra no céu? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem quando veem o Boeing V-22 Osprey no céu.
Acredite ou não, esse não é um helicóptero. Na verdade, ele é um Veto, que tecnicamente é um avião. O modelo foi feito para o exército dos Estados Unidos pela Bell e pela Boeing, mas tornou um avião bastante controverso. Ele voa com duas hélices gigantes voltadas para frente, mas a polêmica está realmente no seu custo. Os Estados Unidos gastaram uns 36 bilhões nesses aviões, mas muitos oficiais militares dizem que eles fazem a mesma coisa que os helicópteros, mas são muito mais caros. Muitos dizem que o complexo militar industrial e o governo estavam sendo corrompidos e que poderiam simplesmente ter fabricado helicópteros em vez desses aviões muito caros. Beriev BE-200. Esse veículo russo é uma aeronave anfíbia, o que significa que, além de conseguir voar nos céus, ela também pode operar na água. É usado para busca e resgate caso alguém se perca em alto mar. Se houver um incêndio, esse avião pode coletar a água do mar e despejar essa água nos focos de incêndio, apagando tudo. Aviões parecidos com ele foram usados recentemente na Califórnia durante os incêndios florestais. Northrop Grumman B-2. Esse pode ser um dos aviões mais icônicos do mundo, mas parando um pouco para pensar, ele é bastante estranho. Devido a seu formato, ele não parece ser capaz de voar. Ele é totalmente plano e não tem nenhuma turbina, além de não ter nenhuma fuselagem traseira ou mesmo leme. Os computadores de bordo ajudam os pilotos a se manterem em voo, e a tecnologia para fabricar esse avião levou décadas para ser pesquisada e construída. Stipa Caproni. Esse avião parece que vai cair assim que ele levantar voo, mas esse avião italiano muito robusto conseguia voar de fato. Ele foi usado pelos militares na década de 1930. A fuselagem desse avião era oca, e alguns chamavam avião de barril com rodas, porque era basicamente isso mesmo que ele era. CGT-FF. Na maioria das vezes, os aviões têm apenas duas turbinas, mas alguns dos maiores podem ter mais do que isso, só que sempre em pares. É por isso que muitos ficam confusos quando veem esse avião com 3 turbinas. O avião que você está vendo é um Boeing 747. No entanto, é uma aeronave que foi feita para testar um novo motor turbofan. Esse é conhecido como PW1200G, e decidiram que o melhor jeito de testá-lo era colocando em uma asa especificamente projetada. Mas por que está posicionado aqui do lado do piloto? Bom, isso é para permitir o fluxo de ar adequado ao redor do nariz da aeronave. E também serve para contrabalancear todo o peso do avião. Você sabe, para que ele não caia dos céus e se choque em uma grande explosão depois que decolar. Bom, acho que é isso por hoje, mas agora é com você. Qual desses aviões você achou o mais interessante de todos? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo. E se você quiser mais conteúdo como esse, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Ou então, escolher um desses vídeos que está aqui na tela. Muito obrigado por assistir até o final. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!